E vamos seguir porque a conversa não parou. O Rodriguinho voltou a falar sobre o Davi e ele disse: o Davi, quando entra no ambiente, ele mexe com o ambiente e deixa as pessoas com raiva. A Pitel disse: não sei disso não, só você. E a Fernanda: todo mundo. Rodriguinho diz: todo mundo fica apreensivo onde ele tá. E a Fernanda diz: algum sentimento diferente do que você tá no momento, sim. Não sabe o que vai acontecer. E o Rodriguinho diz: ele dá um grito do nada, sai batendo no peito, às vezes tá bonzinho, brinca, ele nem parece que tá no paredão, pô. E aí, lá fora, o Davi tava conversando com o Marcos e sobre o paredão também. E o Marcos disse: pra tu ver como é, às vezes tu volta de alguns, mas a configuração daquele paredão faz você sair. E mais uma vez o Marcos tendo uma leitura aí e basicamente sabendo o que vai acontecer com ele também, né? E ele disse: as pessoas que tu faz diferença, por isso eu queria muito que fosse paredão falso. A gente volta com um Carvalho, vai mexer nessa porcaria aqui dentro, diz o Marcos, tá? E ele tem noção de que é um paredão difícil. E ele disse: essa semana eu falei pro pessoal: nossa, mas tudo também é Davi, que saco, pô, dá um tempo. E o Marcos continua falando: hoje eu vou falar, e como eu sei que eles são, como eu sei como eles são, se eu começar a falar antes, eles vão tudo querer começar a crescer na hora do Sincerão. Sabe como é que é, né? Então, eu vou esperar, já que eles querem tanto o Sincerão, vou esperar o Sincerão, porque o Michel vai estar no Sincerão, porque ele é anjo. Então vou começar no Sincerão e vou terminar até a terça-feira às 10 da noite, porque eu não sou palhaço, disse o nosso queridíssimo Marcos, que vai ser eliminado. E tem mais. Ele continua falando ali com o Davi: se você não tivesse imune semana passada, ele está no paredão. O povo não esquece a gente, não esquece. E o Davi: deve ser porque a gente incomoda bastante. E o Marcos: mas esse povo aí não vai ganhar. Não vai. Desse jeito assim, fugindo do jogo, o público tem raiva de quem foge do jogo. Mais uma vez o Marcos, com uma boa leitura aí do jogo, sabe o que acontece, o que o público pensa aqui fora também, né? Mas é isso. E o Marcos e o Davi avaliaram a atitude do Bin ontem. Disse que comprometeu a casa inteira. O Marcos falou: combinaram ontem de ir em mim. Eu fiquei sabendo na última hora que o Bin veio me falar que estavam se juntando para me colocar, mas ele não queria votar em mim. Ele sabia que eu podia puxar ele se eu fosse. Aí ele veio me falar, tá? Ó, e tem uma informação também. Ainda tem mais conversa. O Davi disse: ele foi esperto nessa situação, mas nisso ele se quebrou por causa da dinâmica. Ele botou a Vanessa e pensou que a Vanessa não ia. E o Marcos: isso comprometeu a casa inteira, mas não ficou de nenhum lado. E o Davi disse: a Fernanda e o Rodriguinho vão olhar pra ele com um olhar diferente. E o Marcos: já estão olhando. E o Davi: já vão falar assim: pô, o cara cola com a gente, dorme com a gente e na hora de ajudar não colou, pô. Aí que tá. Fernanda e Rodriguinho acho que não tem esse pensamento do Bin, porque já não estão tão colados com ele, né? E o Bin não comprometeu a casa inteira. Eu acho, na minha opinião, que ele foi muito coerente em votar na Vanessa, já que ele tinha falado que não ia votar no Marcos, né? E ainda na piscina eles continuaram conversando, tá? Após o Marcos dizer que o pessoal falava muito de Davi na casa, o Baiano disse: se eu ouvir falando de mim, eu vou procurar saber. O Marcos disse: foi o que eu te falei naquele dia. Falei: mano, não dá pra controlar se vão falar de ti ou se não vão falar de ti. Por exemplo, o povo tava combinando voto em mim e eu nem sabia. E o Davi disse: olha aí, foi descobrir no último momento. E tipo assim, vão falar de mim, mas se eu pegar falando de mim, eu vou procurar saber o que estão falando de mim, entendeu? Tipo assim, eu vi a pessoa falando de mim, eu vou passar batido e fingir que nada aconteceu? Não vou, é o meu nome que tá em jogo. E o Davi relembra a briga com o Lucas Henrique. Na ocasião, o brother disse que fez leitura labial e soube que estavam falando sobre ele durante a festa, tá? E agora uma informação pra vocês também, porque o Marcos tá querendo guardar tudo pra usar no Sincerão, né? A gente ouviu ele falando ali que ele já queria começar a falar agora, mas ele acha que se ele começar a falar, as pessoas não vão responder porque vão esperar o Sincerão para se posicionar, porque é ao vivo. Só que aí a gente tem uma informação que é também ruim pro Marcos, não tá nada dando certo, né? Porque aparentemente, segundo a programação que fica lá no site do G-Show, hoje não tem Sincerão devido ao horário reduzido do programa, que começa às 9h10 da noite. Quando a dinâmica ocorre, ela aparece separada do programa ao vivo na agenda do dia. É provável que a dinâmica ocorra somente no Globoplay ou que os brothers assistam aos desfiles carnavalescos de hoje, tá? Então pode ser que não tenhamos o Sincerão. Eu espero que tenha pelo menos no Globoplay, porque eu acho que já tá sendo muita sacanagem, né? Essa semana tá muito esquisita e ainda tirarem o Sincerão, eu acho que fica bem pior. O que vocês acham? Vai deixando o like aí quem tá acompanhando a gente aqui. Se inscreve no canal também quem ainda não é inscrito. E vamos junto fazer o nosso canal crescer cada vez mais.